Como é que um engenheiro químico e um jogador de rugby entra no mundo do vinho? No rugby há relação, na engenharia química talvez não tanto, embora houvesse, há coisas que, enfim, andam ligadas. E o rugby, com 18 anos, levou-me a Bordeaux. Eu, com 18 anos, visitei durante 15 dias tudo o que era vinho em Bordeaux, o Chateau Ozone, visitei o Chateau Palmer, isto. Lembro-me e embora não tivesse na altura capacidade para distinguir muita coisa, mas percebia, isto aqui é um mundo completamente diferente. Bom, foi uma catapulta, foi uma rampa de lançamento para eu me interessar pelo vinho. E passei a interessar-me pelo vinho, e ainda mantenho hoje, como consumidor. O que é isto do vinho? O que é que está por trás de uma garrafa de vinho que nos leva a sonhar, que nos leva às vezes a gastar dinheiro que nos fazia falta por outras coisas, para beber um vinho que de facto, uma coisa tão efêmera que demora uns minutos, meia hora, uma hora que seja, e é qualquer coisa que nos fica na memória para sempre. Portanto, há aqui um mistério extraordinário. E essa paixão pelo vinho é a sua descoberta permanente. É continuar a beber, depois de beber tanta... enfim, não vou dizer tudo e mais alguma coisa, porque é impossível com os vinhos que há, mas as referências, e continuar desesperadamente a dizer que continua a não conhecer o vinho como gostava de o conhecer. Veio procurar vinhos depois em Portugal também, digamos, depois dessa visita a Bordeaux? Sim. Nessa altura, uma coisa muito curiosa. Eu vivi, nasci, enfim, na maternidade, mas a minha casa era no Campo Pequeno. E a Vinalda era ao lado. E o meu fornecedor de vinhos estrangeiros, também portugueses, mas naquela altura comprar um vinho francês em Portugal, mentira, não existia, não havia sequer disponibilidade. Mas a Vinalda tinha alguns vinhos, porque, enfim, não sei, para embaixadas, alguns hotéis, para alguma... E às vezes fazia umas vendas, eles, por alguma razão, uns descontos ou umas coisas, e eu ia lá frequentemente, conhecia a Vinalda. A Vinalda é uma das primeiras casas que eu conheço para começar, digamos, uma coleção de vinhos. Depois, em Portugal, na altura, eu tenho Barcavelhas de 53, de 64, 65, 66. Já nessa altura havia aquele mito do Barca Velha, comprar algumas garrafas. E depois havia uma série de vinhos, o José Maria da Fonseca, sei lá, lembro, o Piriquita, aqueles vinhos. Depois havia os vinhos do Dão, que nós conhecíamos. Não havia tantos vinhos do Douro e do Alentejo, pelo menos que eu me lembre, mas havia aqueles vinhos do Carvalho Ribeiro e Ferreira, que tinham aqueles vinhos muito antigos, que depois decantavam e punham a garrafa, que havia garrafas de Carvalho Ribeiro e Ferreira, e ainda tenho algumas de 1949, e decantadas em 1961, portanto, era essa a panóplia que nós tínhamos. Era uma escolha muito, muito feliz. E uma coisa curiosa, a Quinta do Monte de Douro começou para nós em 1985, e também começou nessa altura a minha aventura com o restaurante, com o Patrick Mignot, em Lisboa, o Rive Gauche. E era preciso escolher um vinho da casa naquela altura. Além dos vinhos, tínhamos vinhos franceses. Fui de propósito a Bercy comprar grandes vinhos franceses para o restaurante, mas o vinho da casa, veja lá, o meu preparador físico da minha equipa de rugby
era filho do enólogo da Adega Cooperativa de Almeirim e o vinho era magnífico. E eu acabei por comprar para o restaurante, como vinho da casa, o vinho da Cooperativa de Almeirim, que ficou conhecido no restaurante por ter um grande vinho da casa. Havia pessoas que iam com muito gosto ao restaurante para beber, para comer, é evidente, e beber o vinho da casa. Esse seu interesse pela comida surgiu desde pequeno? Surgiu naturalmente. Há uma referência muito conhecida, enfim, entre nós, na família, que eu, por volta dos 7, 8 anos, tinha gosto em fazer iscas. Iscas não é uma coisa assim, bem, pode-se pensar que é chegar ali, mas não, eu não as cortava, é evidente. Mas eu lembro-me portanto, eu lembro-me não tanto, mas o que se contava era que a minha avó lá cortava as iscas e tal, na altura o bofe, aquele famoso que se raspava e tal, e eu fiz o molho e fui buscar um bocadinho de vinho Madeira. Uma garrafa que havia para lá e isso ficou famoso ainda hoje, enfim, naquele tempo se falava das minhas iscas com o molho com vinho Madeira. E, portanto, eu, quando no liceu íamos estudar para casa, os meus colegas iam lá, eu ia à casa deles, mas em todas as ocasiões eu ia para a cozinha fazer sanduíches, fazer panquecas, fazer, sei lá, esse tipo de coisas, e fazia isso com muito gosto. Nessa altura, tive uma professora extraordinária. Foi a Maria Lourdes Modesto, começou em 54, 55, por essa. Estava eu a começar o meu liceu. E, portanto, talvez um bocadinho, 57, talvez. Bom, mas enfim, estava eu a começar e eu não perdia um programa dela. Porque aprendia imenso, era toda uma descoberta. E treinava. Porque não é só e treinava sistematicamente, fazia-o com gosto. A partir daí foi até hoje. Eu hoje continuo, há muitos anos, mesmo quando viajava e trabalhava a sério, eu tentei sempre, ao fim do dia, fazer o meu jantar. E ao fazer o meu jantar era a minha hora de relax. Eu tive sempre uma vida ativa, por vezes bastante estressante. É um lugar comum, mas é verdade, porque trabalhar nas bolsas de metais e aquela situação toda, de facto, puxa pela cabeça e pelo físico, e foi sempre algo. E não era fazer um jantar, não era fazer uma sandes, não era fazer algo que era obrigatório cozinhar com cuidado, com técnica, obrigava a estar ali dedicado, sem pensar em mais nada. E isso ajudou-me muito. E ainda hoje continuo a fazer o meu jantar todos os dias. Falou agora da técnica. Fez algum curso específico depois? Fiz. Enfim, foi muito importante. Eu fiz uma série de cursos. Na primeira escola, um dos primeiros alunos, não posso dizer que tenha sido no primeiro grupo, mas o primeiro grupo da escola de Alain Ducasse, a Alain Ducasse Formação, fui eu fiz parte desse primeiro, enfim, não será o primeiro curso, será o segundo ou o terceiro. E nessa altura o curso era eu mais 3 cozinheiros e todos eles tinham estrelas Michelin, tinham uma estrela. E estávamos a ter aulas de topo. Eu depois fiz o curso do Escoffier no Ritz, e uma série deles, fiz cursos com vários cozinheiros. Fiz um estágio no Hotel Bristol com o Henrique Frechon, um dos maiores cozinheiros, 3 estrelas, com o Michel Laurent, o Jean-Michel Laurent, fiz um estágio mais de uma semana no próprio restaurante, o Aimé Barroyer, que era um dos meus professores quando estive no Ritz, enfim, e fora nos Estados Unidos, e portanto fazia isso com muito gosto. Era como se fossem umas pós-graduações, porque eu nunca cozinhei, enfim, cozinhei por vezes para os meus amigos, mas eu cozinho essencialmente para mim e sou muito exigente. E, portanto, para cozinhar
aquilo que eu gosto de cozinhar, se eu não cozinhar todos os dias, se não tiver técnica que se aprende fazendo, não há alternativa, não se pode estudar, tem que se executar. E se eu não tiver o conhecimento geral do que são os produtos, das suas qualidades gustativas, para poder preparar as suas combinações ou seguir uma receita, enfim, de um grande chefe, não é uma coisa tão fácil de fazer, mas é isso que, como imagina, dá gozo a quem tem prazer em cozinhar. Falou agora aí de vários chefes com estrelas Michelin. Cada vez mais os restaurantes com estrela Michelin, os chefes aparecem nas televisões, há programas, etc. Acha que isso tem sido importante para que as pessoas entendam, digamos, melhor a gastronomia, seja portuguesa, seja francesa, seja... Naturalmente que sim. Eu acho muito curiosa essa maneira de pôr a questão, mas, se me permite, gostaria de separar. Antes disso acontecer, há 40, 50 ou 80 anos, havia aqui em Portugal, como nos outros países todos, uma população mais elaborada, mais conhecida, que fazia uma cozinha burguesa em casa, muito bem feita, onde se ia almoçar e jantar a casa, e as coisas eram feitas, basta ler os essas e essa gente. E havia uma cozinha mais tradicional, mais popular, que era uma cozinha de grande requinte. Não se fazia... Quando a gente ouve falar de uns pezinhos de coentrada, ou dessas coisas populares, ou de um cozido, ou mesmo de umas simples migas, isso era feito de maneira a ter muito gosto, era o que as pessoas podiam ter de prazer numa refeição. E, portanto, essa gente, digamos, essa população, sabia a diferentes níveis o que é que comia. Entretanto, no mundo inteiro dá-se um fenómeno que é o fast food, não no aspecto do hambúrguer, que também tem importância, mas no aspecto da comida em sacos de plástico. Não é? E as pessoas, as senhoras passam a trabalhar, não têm tempo de estar em casa, passam quase a não haver necessidade de cozinha, e começa a haver uma habituação a um consumo de tudo o que é fácil. Uma pizza, um hambúrguer, essas coisas que se fazem com muita facilidade, basta um micro-ondas, e, portanto, a tal cultura gastronómica que existia na generalidade da população foi-se perdendo. As pessoas já não conheciam mais nada do que isso, e a todos os níveis outra vez. Até que, e isso é há relativamente pouco tempo, acontece em Portugal e acontece em todo o mundo, e eu acho que nunca é de menos chamar a atenção. Há uma pleiade de novos chefes, rapazes que se entusiasmaram e que têm ideias de utilizar produtos que vão buscar aos sítios que lhes garantem a melhor de todas as qualidades. E exibem esses produtos, dizem ao cliente que as suas favas, ou que as suas ervilhas, ou que as suas batatas vêm dali, vêm de Trás-os-Montes e do produtor tal e disto e daquilo. E isso permitiu, aqui, como disse, e nos outros países, esta nova categoria de chefes, que também, ao mesmo tempo, teve uma certa visibilidade mediática, mas essa visibilidade aconteceu em tudo. Antigamente eram os artistas de cinema, pronto. Mas depois, um tenista, um jogador de qualquer coisa, enfim, já não falo novamente dos artistas de teatro e tal, mas até os políticos têm uma visibilidade mediática que não era nada do que era no antigamente. E, portanto, isso permitiu aos chefes também mostrarem o que era a sua cozinha. Naturalmente, como em tudo na vida, algumas dessas
dessas demonstrações em programas e tal, de uma dignidade extraordinária, outras, como normalmente mais atamancadas, passa a expressão académica, mas isso foi tudo fundamental para que as populações que viviam a pensar, a satisfazer-se com a fast food, enfim, era aquilo que estavam habituadas, até das cantinas, até disso tudo, começarem alto. Há aqui qualquer coisa que vale a pena experimentar. E eu tenho muita esperança nestes jovens chefes que estão agora a começar. Continuando ainda na gastronomia, como presidente da Academia Internacional de Gastronomia, acabou por dar, digamos, maior visibilidade também, sendo português, não é? Dar maior visibilidade à nossa gastronomia. De qualquer forma, gostaria de lhe perguntar o que é que acha que Portugal, que o país, não é? Pode ou deve fazer para afirmar um pouco mais a sua gastronomia no mundo, digamos, ir um bocadinho para que seja mais conhecido. Eu julgo que podemos ir bastante mais, já vamos bastante mais longe. Hoje há pessoas que se deslocam a Portugal, turistas, que vêm para comer. Há um turismo gastronómico que vem a Portugal. Portanto, nós também já conseguimos pôr o país à vista no mapa mundo e então com o esforço que foi feito pelos chefes ultimamente foi valoroso porque construiu qualquer coisa que não existia, que era essa noção de que Portugal era um país para comer sardinhas. Alguns pensavam peixe, que eu sempre disse que era o melhor do mundo, e pouco mais. E o pastel de nata, se quisermos. Mas, hoje a comida portuguesa, o New York Times, a CNN, aparecem em programas Descobrir Portugal, a comida em Portugal é extraordinária. Isto, há pessoas que o fazem, que vêm de propósito para experimentar e que vão lá para fora, vão dizer que comeram muito bem, e por isso é preciso, nós temos estas situações, estas ocasiões, no fundo, se quisermos dizer, estas sortes disto acontecer, não as podemos desiludir, temos que fazer cada vez melhores produtos, a agricultura está a colaborar, nós fazemos cada vez melhores frutas, fazemos cada vez melhores legumes, a pecuária, toda a gente está a colaborar para que o cozinheiro, quando receba a sua matéria-prima, seja matéria-prima do melhor que há e, portanto, possa cozinhar bem para essas pessoas. E, ao mesmo tempo, os vinhos estão a fazer exatamente a mesma coisa. Pegando nessa sua questão dos vinhos, qual é que pensa que deve ser, o que é que acha que deverá ser o caminho dos vinhos portugueses, exatamente como a gastronomia? São cada vez mais conhecidos e valorizados também. Estamos num bom caminho. Qual é, digamos, vamos manter este nosso caminho de diversidade, que tem sido desde sempre a aposta, digamos, dos nossos vinhos? É um assunto que a primeira coisa que eu tenho que falar é reconhecer a minha incapacidade. Ou seja, eu não domino a questão dos mercados, do marketing do vinho. Eu, a falar disto, sou um mero cidadão lá, porque tenho alguma informação por ser produtor, por ser um apaixonado, por ler mais algumas coisas, mas não tenho outros méritos que possa falar sobre isso. Mas daquilo que eu conheço, por exemplo, a questão de apostar na diversidade, eu a dizer isto, haverá pessoas que, se pudessem, enfim, dar-me um tiro. Mas repare uma coisa, eu criar uma marca no mundo, hoje é uma coisa que custa uma fortuna. Impor uma marca, criar uma marca nova e dizer que nós temos a casta tal e tal e tal. É evidente que
os conhecedores. Eu, quando vou à Grécia, que ando a procurar a casta arsítica ou outra qualquer e tal, mas sou eu. A maior parte das pessoas não faz ideia nenhuma, e aquilo que eu sempre, enfim, emiti esta opinião, valendo o que falo, é que o que nós temos em Portugal de grande valor são grandes vinhos. Na generalidade, Portugal, em termos comparativos de qualidade, tem vinhos extraordinários. E se nós conseguíssemos passar essa mensagem, houve quem a conseguisse. Olha, eu sou do tempo, há muitos anos, de que em qualquer restaurante, nos Estados Unidos e até na Europa, fora de Portugal, havia vinhos franceses, claro, e na América, americanos e tal, e depois havia vinhos chilenos, baratos, o que é que é? Ninguém sabia nada do que é que era, mas havia uma fama, os vinhos chilenos são vinhos bons. Entretanto, se quiser ao contrário, na altura, e eu visitei e andei no sentido de procurar os vinhos da Argentina. E eu lembro-me, isto já foi há 30 e tal, 40 anos talvez, aquilo que me diziam, esta já não tem nada. A Argentina não existia, não tinha, ninguém sabia os restaurantes e tal. É hoje uma potência. Quais são os vinhos? Está bem, a casta é Malbec e não sei, mas a Argentina conseguiu impor-se como os vinhos argentinos e que são sinónimos de vinhos bons. Era isso que eu gostava, que quando alguém visse numa prateleira lá fora vinhos Portugal, dissesse, isto aqui, estes vinhos são naturalmente bons. Evoluiu-se muito. Hoje reconhece-se muito mais que os vinhos portugueses são bons do que no passado. Mas esse esforço em relação àquilo que é bom e não em relação ao que é quantidade, ao tentar, enfim, é o que eu ouço dizer e não me parece que não tenha lógica. Com aquilo que se faz no mundo, tentar competir em quantidade não deve ser fácil. Porque há quem tenha vantagens comparativas, pronto. Agora, a qualidade que nós temos, começando com o emblema do vinho do Porto e Madeira, que são duas pérolas do melhor que pode haver no mundo, temos todas as características para aproveitar, para pôr essa imagem de que os vinhos portugueses são, de facto, grandes vinhos, que vale a pena.